Olá, turminha do terceiro ano. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas online. Hoje nós teremos aula de matemática. Esse é o nosso componente curricular de hoje. O módulo está no módulo 2, na página 120. Antes de dar início ao nosso conteúdo, vamos pegar as nossas mãozinhas, vamos falar com o Papai do Céu, vamos fazer a nossa oração de agradecimento, porque nós temos que ser grato todos os dias. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui na tua presença para te agradecer por mais um dia, para te agradecer pelo amanhecer, para te agradecer pelo café da manhã, pela nossa família, pela nossa saúde e por tudo de bom, Senhor, que nos tem oferecido e que nos oferece a cada dia. Amém? Hoje nós vamos ter como nosso conteúdo de hoje sistema de numeração decimal. O que quer dizer o sistema de numeração decimal, perdão? Nós vamos falar hoje sobre o que? Um pouquinho sobre a história dos números. Aí eu pergunto para vocês conhecem a história dos números? Creio que sim. Nós já vimos isso desde o início de quê? Nas nossas aulas, no nosso módulo 1, que nós vimos muito sistema de numeração decimal, a posição do número, onde ele ocupa a leitura de números. Então, eu vou falar só um pouquinho para que vocês possam lembrar da história dos números, de como surgiu os números. Os números, eles surgiram a partir de quê? A partir do momento que existiu a necessidade de quem? De contar. Contar o quê? Contar objetos, coisas, como por exemplo, contar os nossos lápis de cores, saber quantos anos nós temos. Mas aí isso aconteceu, sabe quanto? Há mais de 30 mil anos atrás. Que o homem, ele não tinha criança a ideia de números, mas ele tinha necessidade de quê? A necessidade de contar. Então, os números, eles estão o quê? Nosso dia a dia, ele está o quê? No que nós compramos, na roupa que vestimos, o quê? No calçado que calçamos, nos números das nossas casas. Então, aí veio surgir o quê? Desde a época de quê? Desde a época do homem da caverna. Vocês já ouviram falar no homem da caverna? Aquele homem que mora lá na caverna, que ele não era civilizado, que ele não tinha necessidade, ele não sabia ainda como é que eram os números, por que tinha necessidade de contar. Mas aí, criança, sabe o que fez o homem dessa época? Como ele não tinha ideia de números, mas ele tinha ideia de contar, sabe o que eles faziam? Assim como os homens iam caçar, pescar, sabe o que eles faziam? Eles levavam pedaços de ossos, olha, pedaços de ossos de animais, pedaços de madeira, para cada animal capturado e a criação de animais, para que ele pudesse controlar o quê? O rebanho de quê? O seu rebanho. Aí ele começou a fazer o quê? Rabisco. Olha, vejamos aí. Como ele não tinha ideia de números, quando ele ia o quê? Caçar, ele levava pedaços de ossos dos próprios animais. E sabe o que eles faziam? Eles faziam aqueles risquinhos nos ossos e aí ele sabia quantos animais eles capturavam, quantos peixes eles pegavam. E também eles usavam muito as paredes das cavernas, onde eles moravam. Eles pegavam o quê? Pedacinhos de madeira e faziam o quê? Risquinhos na caverna. Riscos nas cavernas, para eles saber o quê? Quantos animais eles tinham, quantos peixes eles tinham pescado. Ele não tinha ideia de números, mas ele tinha necessidade de quê? De contar. Então, como esse rebanho foi crescendo, e aí veio o quê? Ele começou a contar com pedrinhas. Por que com pedrinha? Porque era mais fácil. Ele tinha uma ovelha, ele colocava uma pedrinha. Ele tinha 2 ovelhas, ele colocava 2 pedrinhas. E assim por diante. Por isso que surgiu o quê? O sistema de numeração decimal. Porque veio o quê? A necessidade. Necessidade de quê, Cris? De contar. Nós vivemos contando, nós vivemos usando os números no nosso dia a dia.
Aqui nós temos o nome sistema de numeração decimal, e aqui nós temos aqui que diz assim: uma importante característica do sistema decimal é o fato de ele se posicionar. Isso significa que o valor de cada algarismo depende de quê? Depende do lugar que ele ocupa na escrita. Partindo da primeira casa da direita para onde? Para a esquerda. Cada posição determina o quê? A sua operação, a sua leitura, a sua escrita. Vejamos aí que desde o início do nosso módulo 1, que nós já terminamos e nós já estamos dando continuidade aqui no módulo 2, que nós estamos vendo o quê? Números. Por quê? Porque os números eles estão em toda parte. Nas nossas 4 operações matemáticas, nós temos que usar o quê? Os números, para que possamos calcular, para que nós possamos dizer quanto nós gastamos, quanto nós estamos precisando. E o que nós fazemos? Nós utilizamos o sistema de numeração decimal. Aqui nós temos aqui um material que também nós já trabalhamos, que é o ábaco. Muito interessante. O ábaco, ele vem o quê? Com essas 3 barras aí, né? Que vem na vertical, que é colocado bolinhas coloridas, que eu já até ensinei para vocês no vídeo como fazer um ábaco, que vocês podem fazer com caixas de papelão, que vocês podem fazer com tampinhas de garrafa PET. Para quê? Para que vocês possam aprender como é colocado as ordens de cada número, que nós lemos de onde? Da direita para o quê? Para a esquerda. Então, vejamos aqui que nós temos 275, mais abaixo nós temos 308, 690, 920, 741. Então, aqui do outro lado, que está à nossa direita, está o material chamado ábaco. Então, vejamos aí que você tem que observar tanto a leitura e a escrita de números e ver onde é que você vai fazer o quê? A correspondência de cada um. 275. Aí nós vamos ver onde é que está o 275 e vamos ligar para o materialzinho que está aí colorido, que é o segundo que nós temos. Aí depois vem 308. Vejamos onde é que está o 308. Está no terceiro materialzinho aí do ábaco. Aí vejamos 920. Onde é que está o 920? Vejamos aí 920. Está lá onde? Lá no último. Então, tudo isso vocês têm que observar. O que nós precisamos? Nós precisamos ler, fazer a leitura dos números e depois observar o material chamado ábaco para que vocês possam fazer o quê? A correspondência. Aqui nós temos outro material que também nós já trabalhamos. Vejamos aí que cada bloquinho desse, isso aqui nós chamamos de quê? De material dourado, que é um materialzinho, umas pecinhas de madeira, que nós já até utilizamos na nossa sala. No início do módulo 1, nós trabalhamos esses bloquinhos de madeira. Esse maior contém o quê? 100 unidades, não é isso? Nós temos outro aqui que vale 10, o outro que vale 100. O maior vale 1000, o outro vale 100 e o outro vale 10. Esse maiorzinho que está os 4 blocos, vejamos aí que nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aí, cada bloco desse maior vale 1000, criança, 1000 unidades. O outro vale 100 unidades, que essas barras que estão aí. E essas barrinhas que estão aí de 10 em 10, que são o quê? 10 unidades. E o outro são o quê? 3 cubinhos. Cada cubinho desse vale 1 unidade. Então, o que vocês vão observar? Vocês vão observar e colocar cada um no seu lugar. Por exemplo, nós temos 5.000. Quanto mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5.800, vejam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 5.893 o quê? Unidades. Então, nós precisamos saber também quanto equivale cada bloco desse aí. Esses que estão os 5 aí, fechados cubinho, tem 1000 unidades. Os que estão nas barras maiores aí são 100 unidades e o outro são o quê? 10 unidades. Cada cubinho desse vale 1 unidade. Isso aqui nós chamamos de quê? De material dourado. Por que existe esse tipo de material?
tanto material dourado, tanto como ábaco e outros materiais que servem de quê? De apoio para que nós possamos aprender melhor. E é até mais divertido, em vez de você ficar só na escrita do caderno, na escrita no quadro branco. Então, vê esses materiais para que nós possamos ter mais o quê? Temos mais facilidade para que nós possamos aprender a leitura do sistema de números decimais. Aqui nós temos outro exemplo de ábaco. Vocês podem dar uma pausa. Olha, crianças, nós colocamos exemplos para que vocês possam ver, que vocês possam dar uma pausa. Nós temos aqui, ó, ligue cada ábaco a ficha com o número correspondente. Vejamos aqui que essa aqui está o quê? Na horizontal. O primeiro exemplo que nós vimos, ele estava o quê? Na vertical, que esse é assim, ó. E assim é horizontal. Então, vocês vão observar cada ábaco. Vejamos que nós temos a primeira unidade, vejamos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Nós temos a primeira ordem, que é a ordem das unidades, a segunda ordem, que é das dezenas, a terceira ordem, que é das centenas, e vem a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar. E para isso, vocês têm que fazer a leitura dos números que estão logo abaixo desse material que é chamado ábaco. Vejamos que no primeiro nós temos 1984, outro 1602, o outro 2728, o outro 1743 e o outro 2041. Então, vocês vão ler esses números, fazer a leitura desses números, vão observar o material que está colocado logo acima deles e vão fazer o que? A correspondência. Vocês podem fazer no caderninho de vocês, mas lá no livrinho de vocês tem. Para vocês terem uma ideia de como fazer e responder o que? Essa atividade. Aqui nós temos outro exemplo. Aqui nós já temos o quadro valor de lugar. Para que serve o quadro valor de lugar? Para que vocês coloquem ordem embaixo de ordem. Dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Primeiro nós começamos por onde? Nós começamos pelas unidades. Primeiro vem o quê? A primeira ordem vem das unidades, a segunda das dezenas, a terceira da centena e a quarta ordem que eu já expliquei para vocês, que é a unidade de milhar. Quando nós lemos primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, já formamos uma classe. Que classe é essa? É a classe das unidades simples. Depois nós vamos para a quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, que já vem o quê? Das unidades de milhar. Então, nós temos que aprendermos a ler esses números, saber quais são as unidades, quantas ordens formam uma classe, qual a unidade de milhar, qual a unidade a unidade simples, porque nós temos que saber tanto ler e escrever, saber colocar tanto no ábaco. O ábaco ele vem para isso, para que nós possamos aprender a colocar o quê? Os números ordem por ordem. Nós colocamos na primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna que nós temos aqui no nosso ábaco. E esse número depois ele foi colocado o quê? No quadro valor de lugar, que é chamado QVL. O que quer dizer QVL? Quadro valor de lugar, que serve para que vocês possam colocar cada ordem no seu lugar. Então, vejamos aqui que nós temos uma unidade de milhar, que equivale o quê? A 1000 unidades. Vejamos que quantas unidades nós temos aqui no nosso quadro valor de lugar. Nós temos 1000 unidades, que equivale o quê? A uma unidade de milhar. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma breve revisão do que nós já estudamos. Já disse para vocês que o nosso módulo, ele é muito rico e importante. Por quê? Porque ele vem fazer com que vocês possam rever esse conteúdo depois. Um conteúdo que nós vimos já no módulo 1, nós estamos revendo ele aqui no módulo 2. Até mesmo serve para quê? Para vocês aprenderem melhor. Porque ler os números
é de grande importância. Vocês têm que saber ler número, para que depois vocês possam aprender onde é que são colocadas as ordens. Como eu já expliquei para vocês no material dourado, como eu já expliquei para vocês no ábaco, como eu já expliquei para vocês no quadro valor de lugar, que é o QVL, que é muito importante o quadro valor de lugar, para vocês aprenderem a colocar o quê? As ordens. Ordem embaixo de ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. E assim, até a quantidade de números que forem colocados para que vocês possam o quê? Fazer a leitura, para que vocês possam fazer o quê? Os seus cálculos, para que vocês possam trabalhar também as operações matemáticas. Para que nós possamos aprender as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, nós temos que saber ler os números. Nós necessitamos aprender a ler e a escrever esses números, porque isso é de grande importância. Os números, como eu já falei para vocês, eles estão o quê? No nosso dia a dia. E aí vem o quê? Desde a época de quê? Há 30 mil anos atrás, que o homem, ele não tinha o quê? Noção de números, mas ele tinha o quê? A necessidade de contar. Então, criança, eu espero que vocês entendam o conteúdo, espero que vocês dêem uma pausa no vídeo, vejam com atenção. E aqui agora está o quê? A nossa agenda de hoje, que é os conteúdos programáticos para que vocês possam responder em casa. Nós temos matemática, responder as páginas 123 a 133, revisando o que já estudamos das páginas 134 a 141. Eu sei que é bastante atividade, mas vocês têm todo o tempo. Vocês podem assistir o vídeo, aí vocês respondem as páginas que vocês entenderem. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem me procurar. Então, criança, até a próxima aula. Fique com Deus, que Jesus abençoe. E nós já estamos para voltar nas nossas aulas presenciais. Beijo da tia Rosária e beijo da tia Larissa.